Estamos aqui diretamente dos estúdios, que estúdio hoje produção, estúdios H do Projac, que bom te ter aqui, seja bem-vindo. A gente vai falar agora sobre alguns cálculos básicos com HP12C. Basicamente a gente vai ver aquela ideia de prestação, valor presente, valor futuro e também de taxa equivalente sem a programação, tá? Lembrando que a aula anterior era de programação na HP12C para taxa equivalente, aqui a gente vai ver sem a programação para você ter as duas opções e ver qual fica mais fácil para você, ok? Bom, o que eu preciso te dizer? Que essa aula, se você já é um pouco mais avançado na HP12C, você não precisa assistir. Então antes, que aula tédio. Cara, essa aula é mais ou menos para aquela galera que tem um pouco mais de dificuldade com a HP12C, se ambientar o curso. Veja jogar um curso direto meu te vira. Não, eu acho que a gente pode dar sim uma base para incluir mais aquelas pessoas que eventualmente têm um pouquinho mais de dificuldades, tá? Eu vou gravar um curso, claro que, putz, meu, não é o detalhe, né? Eu vou gravar um curso de HP12C, vai ter o detalhe, e aqui é mais para nivelar mesmo a galera, para pegar aquela galera que está um pouco mais lá no fundo lá e trazer aqui para cima, para a superfície, para dar um pouquinho de ar para essa rapaziada. Por isso que eu chamo de cálculos básicos. Então, se você já entende da HP, já sabe fazer taxa equivalente na HP, pode pular para a próxima aula, já ganha esse tempinho aí, beleza? Tranquilo. Bom, o que a gente vai ver, rapaziada? Primeiro, antes de mais nada, eu quero que tu desmistifique HP. Nossa, HP não, meu, HP é hiper tranquilo, é a sua melhor amiga, vai acompanhar você pelo resto da sua vida, da sua carreira no mercado financeiro. E é uma HP, uma calculadora bem antiguinha, continua em moda, é um troço de louco, né? Mas olha só. Então, essa aula aqui, a gente vai falar das teclas das prestações, tá? Das teclas de fluxo constante. Outras aulas têm outras teclas, tá? Aqui é uma aula mais inicial. Então não te preocupa. Ah, Lucas, faltou tal função. Cada aula eu vou dando algumas outras funções, tá? Que essas funções eu não retomo mais. Então o que acontece? Meu, eu vou mostrar para vocês essas teclas aqui de cima, tá? Essas teclas aqui de cima. Como é que funciona a HP? Bom, as funções que estão em branco na tua HP, por exemplo, aqui N, o I, o PV, o PMT e o FV, essas funções tu acessa sem atalho nenhum, tá? Já as funções laranjas, que estão aqui em cima, ó, amortizações, por exemplo, preço, IRR, que é a taxa interna de retorno, etc. Essas funções tu vai acessar com essa tecla laranja aqui. É como se fosse a tecla laranja, acessa o atalho laranja. E as funções azuis, por exemplo, aqui, begin ou end, né, você acessa com a tecla azul naturalmente. Então, laranja acessa laranja. Então, quando eu tiver com a tecla azul clicada, aqui não vai ser set, aqui vai ser begin. Então, quando eu tiver com a tecla laranja ligada, aqui não vai ser PV, aqui vai ser NPV, que é valor presente líquido. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui para tu entender isso aqui. De novo, eu falei que a aula vai ser bem básica, tá? Então, se você tá achando isso aqui um tédio, já te falei, tem outras aulas mais na frente, isso aqui é para nivelar a galera. Então, por exemplo, aqui eu apertei, ficou 7, tá? Mas, se eu cliquei no F, e observe que aqui já fica o F, né? Se eu cliquei no F, ele vai acessar... Então, F não é o melhor exemplo, porque lá não tem F, tá? Calma aí. Então, se eu cliquei no G, ele ficou o Gzinho ali, tá vendo? Se está clicado no G, ele vai acessar a função azul do set, e não o set. Ou seja, se eu cliquei no G, deixa eu botar no meu mouse aqui, e cliquei no set, vira begin. Tá aqui, ó, begin, ou seja, ele quer dizer que as prestações são no início de cada mês, né? Então, G end, que é o 8, volta para o final. Então, o que significa isso? As prestações no início ou no final de cada período, tá? Essa é a ideia básica, tá? Então, as teclas brancas a gente acessa sem atalho nenhum. O que são as teclas brancas que a gente vai ver nessa aula, aqui nessa aula inicial? Essas aqui, né, aliás? Essas aqui, tá? O que são elas? Bom, primeiro a tecla N. N é o prazo, tá? Então, tem 100 meses de contribuição. 100 N. Você deve clicar 100 N. I vai ser a sua taxa. Cuidado, porque o que acontece? Se o N está em meses, tá? O I precisa também estar em meses. Ou vice-versa, né? Se o I está em meses, a taxa, o prazo tem que estar em meses. Aí você vê o que fica mais fácil de transformar conforme você quiser, né? Ou você vai ter que transformar a taxa no período que está
o tempo, ou você vai ter que transformar o tempo no período que está a taxa, né? Mas os dois têm que estar na mesma batida, ou seja, se N está em meses, I tem que estar em meses. Se N está em ano, I tem que estar em ano. Ou ao contrário, se I está em ano, N tem que estar em meses, e assim vai. Porque senão você vai dizer assim, olha, vamos supor, cai um exercício lá para você, tá? Olha, a sua taxa é 6% ao ano, ok? E o cara vai contribuir 200 vezes, em 200 meses. Em 200 meses. Ou seja, se você botar, né, 200N e 6I, a tua HP vai entender que é 6% ao mês, 6% naquele período. Então, você tem que cuidar com isso, porque senão você tem que fazer o quê? Ou transformar a taxa para o mês, nesse caso, ou transformar o prazo para ao ano, nesse caso. Tem que estar os dois casados. Cuidado com isso, tá? PV é o valor atual. Então, por exemplo, olha, coloquei 20 mil numa aplicação. Se eu coloquei, é o valor presente, PV, Present Value, que a acumuladora ela é em inglês, tá? PMT é a prestação, ou seja, é o valor mensal que você vai aportar lá no fundo, ou é o valor mensal que você paga efetivamente para um financiamento, como queira, tá? E valor futuro é o VF, Future Value, ou seja, o valor futuro, o valor que você vai resgatar de uma eventual aplicação, ou o valor final de um financiamento, tá? E o CHS você vai utilizar para negativar o número, né? Por exemplo, olha, quer ver, ó? Cadê? Aqui. Então, 200 CHS, ele vira negativo. É mais ou menos assim, ok? Uma coisa importante que você precisa saber é o seguinte. Cara, apliquei 10 mil no fundo, tá? Vou botar aqui. 10 mil de aplicação, tá? Vou pegar uma caneta mais fina. Preto. Botei 10 mil no fundo, tá? 10 mil. Lá no final, resgatei deste fundo 12 mil. Vou até adiantar um pouquinho, não tem problema. Resgatei 12 mil, tá? O prazo disso aqui foi de 2 anos, tá? 2 anos. Aí, pô, vamos lá, vamos colocar isso na HP. E aí, vamos supor que eu queira descobrir, nessa situação aqui, o I, né? Ou seja, a taxa de juros. Não tem problema, vamos lá. Vamos lá, 10 mil, né? PV, né? Present Value, 10 mil PV, valor de hoje, tá? 12 mil FV, valor futuro. 2N e peço aí. Nossa, Lucas, deu erro 5. Por que deu erro 5? Porque você entende que você falou para o HP assim, entrou 10 mil. Depois, no mesmo direção, entrou 12 mil. E, na verdade, elas são direções contrárias, né? Um é o seu aporte e o outro é a sua saída. Então, você precisa indicar isso para HP que foram movimentos em direções contrárias. Como? Assim, 10 mil CHSPV. O que você vai usar no CHS pode ser a saída ou a entrada, você que escolhe, tá? Mas um dos dois tem que ser negativo. Então, eu botei como CHS como negativo a entrada, foi o dia que eu paguei a aplicação, né? Então, 10 mil CHS PV, que é o valor de hoje, 12 mil FV, 2N, peço aí. Agora sim, 9,54 ao ano. Não é o período, não é a taxa do período inteiro, tudo bem? É a taxa, como eu formei 2, se fosse 2 meses seria um mês, né? Como é o ano, é 9,54 ao ano, ok? Então, cuidado com isso. Voltando aqui, então acho que isso aqui eu já expliquei mais ou menos tudo, né? Então a gente já pode praticar. Olha só, um financiamento de 200 mil reais. Então eu fui lá no banco, tá? Fui lá no banco e peguei 200 mil, tá? Paguei em 12 vezes de 19.900, ok? Quanto que é a taxa disso aqui? Nossa, vamos ver agora. Então, deixa eu só botar esses dados para lá. Então, é 200 mil, 12 vezes, né? 19.900 e eu quero a taxa. Vamos praticar? Bora! Então, vamos lá. Como é que se limpa a calculadora, né?
Vai ter gente que vai dizer que não precisa os dois, mas é o meu jeito de fazer, é o que eu tenho toque, tá? Então é simples, né? F, aqui, aqui ó, clear, todos os botões são de limpeza, tá? Clear, tá escrito aqui, né? Mas o que acontece? F para acessar o clear, financeiro e registro, tá? Então, eu gosto desses dois. Clico sempre nesses dois para limpar. Então, sempre vai limpando o HP, porque senão fica alguma coisa. F, fin, reg. F, x, y aqui, CLX. F, y, LX. Então, F, fin, reg. Limpei tudo. Beleza. Agora eu limpei, inclusive, o que eu tinha colocado ali, né? Muito burro. Deixa eu lembrar aqui. Meu Deus. Era 200... Vou botar aqui, né? 200 mil. 12 vezes 19.900, tá? Tá mais fino, foi direitinho. 200 mil, 12 vezes 19.900, que era a taxa, ok? Beleza, vamos para lá. Então, vamos embora. Bem simples, né? O que acontece? Aqui é o contrário, aqui é um financiamento. Então, eu recebi 200 mil. Então, 200 mil PV. Eu recebi esse montante hoje, ok? Só que eu tenho que pagar 19.900 por mês. Então, 19.900, agora eu pagando, portanto, CHS, PMT, que é PMT a prestação. 12N, ok? Quero a taxa. 2,83. Tu entende que eu entreguei 3 fatores para HP e pedi o quarto. Então, se a gente voltar aqui, é exatamente nossa resposta, tá? 2,83. Pô, bacana, Lucas, legal. Então, eu já sei, né, que a taxa, né, aqui é 2,83. Tá, legal, bacana. Se a gente quiser fazer outra simulação, então, olha lá. É 12N, ok? É 19.900 CHS APMT, ok? É 2,83 UI, a taxa. E qual que é o valor presente disso? 200 mil, ok? Então, tu pode ir jogando com várias brincadeiras. HP, quanto mais tu usar, mais craque tu vai ficando, beleza? Tranquilo, né? Então, a gente já pode olhar aqui, o próximo tema que eu quero te mostrar, que são as taxas equivalentes. As taxas equivalentes. Para fazer equivalência de taxas, a opção 1 é... A opção 1 é o programa lá, a programação que eu te ensinei na aula anterior. Ah, Lucas, legal, fiz lá, não sei. Eu acho que é o caminho mais fácil, mais rápido para você. Ou se não, você faz direto pela fórmula, que é o que eu vou te ensinar agora, tá? Pela fórmula, simples assim. Tem esses dois caminhos, tá? Eu vou te dizer a verdade. Eu, Lucas, uso a fórmula, porque já estou tão acostumado, eu acabo usando a fórmula, porque foi o jeito que eu utilizei lá no início. Mas se você achar que a programação te resolve, aliás, te resolve muito mais rápido, vai lá, toca a ficha, tá? Então, vamos embora. Então, o que acontece? Taxa equivalente. Então, o problema é te dar essas taxas aqui e você tem que achar, né, essas taxas aqui. Muito importante. Na prova não vai pedir, quanto que é a taxa equivalente 2% ao ano. Não, mas a prova vai te dar um problema onde você vai ter que fazer a troca de taxa, né? Por exemplo, olha, fulano está colocando num plano onde a taxa é 10% ao ano, contribui mensalmente. Você vai precisar fazer equivalência de taxas, tá? E para fazer equivalência de taxas, é bem simples. É só fazer 1 mais a taxa, ok? Elevado no prazo que eu quero sobre o prazo que eu tenho. Bem simples. Então, por exemplo, vamos pegar aqui essa taxa de 2% ao mês e elevar ela ao ano. 1 mais a taxa, então, 1 mais 0,02, que é 2%, né? O que é 2%? 2% ou 2 por 100, ou seja, 0,002 aqui, né? Então, tem mais uns, peraí, deixa eu voltar aqui. Não, esse mesmo, tá certo, 0 a mais, ok? Então, 0,02, ok? Beleza. Isso aqui, rapaziada, isso aqui é a mesma coisa que 2%, só está escrito de outra forma. Uma forma unitária e outra forma percentual. Ok? Beleza. Então, somei aqui 1 mais a taxa. Até apagar aqui já. 1,02, portanto. 1,02. Ok?
Aí, olha só, elevado no prazo que eu quero sobre o prazo que eu tenho. Qual é o prazo que eu quero? Eu quero para 12 meses e eu tenho para um mês. Ó, essa taxa 2%, ela está ao mês. Então, eu tenho em um mês e eu quero para 12. Então, aqui é muito simples, né? Igual a 12, portanto, 1,02 elevado na 12. Vamos lá olhar? Vamos lá olhar. Volta aqui, Enter. 1,02, Enter, 12, aí eu vou usar essa tecla aqui, ó, y na x, ou seja, uma elevado na outra, tá? 12 y na x. Tá aqui, 1,2682. Deixa eu voltar lá. 1,2682. 82. Pô, tu já tá enxergando, né? 26,82%. Ah, por que aquele 1 ali, Lucas? Porque a gente colocou, lembra, né? Artificialmente um 1. Lembra que a gente botou 1 mais... Lembra qual é a fórmula? 1 mais a taxa. Tá? Então, a gente tem que tirar esse 1 agora, que entrou de intruso ali. Então, menos 1 agora, 0,2682. Né? Que é 26,82%. Lembra que eu te mostrei? 26%... 26% ou 26 por 100, ou 0,26, tá? Como tá ali, tá? Então, a mesma coisa. Ah, então como é que se faz? 1 mais a taxa elevado no prazo que eu quero sobre o prazo que eu tenho. Ah, Lucas, muito complicado. Eu efetivamente não acho, se você entende o conceito, mas se você acha, a programação te resolve para você fazer efetivamente no automático ali, tá bom? Legal? Bacana. Agora vem a segunda. A questão de dar 15% ao ano e você quer a taxa ao mês. Como que faz? Bem simples, né? 1 mais a taxa elevado no prazo que eu quero sobre o prazo que eu tenho. Aqui em ordem alfabética, tá? QT. Você não esquece nunca mais. Então, o que vai acontecer? Bem simples, né? 1,15... Meu, isso aqui é treino, tá? Elevado. Qual é o prazo que eu quero? Eu quero para um mês. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu até fazer aqui para ficar mais claro, tá? Então, 1,15, ok? Qual é o prazo que eu quero? Eu quero para um mês. Qual é o prazo que eu tenho? Os 15% estão para quanto tempo? Para 12 meses, que está para o ano. Né? Então, 1 sobre 12. Então, vamos lá? 1,15 sobre 1 sobre 12, né? 1,15, 1 sobre 12. Vamos lá ver quanto é que vai dar? Cadê meu HP? Tá aqui, tá? Então, vamos de novo. 1,15, Enter, 1, Enter, 12, divide. Então, 1,15, Enter, deixei lá guardadinho. Daí eu fiz 1, Enter, 12, divide, achei esse número. Aí eu pego esse número aqui e faço y na x por esse número que estava guardado primeiro. Então, aqui y na x, o botãozinho aqui, ó, tá ali, 1,0117. Então, volta para cá. Olha lá. 1,0117 menos o 1, né, que a gente colocou ele de forma artificial, 0,0117, ou seja, 1,17% ao mês. Ou seja, é só pegar a taxa, né, 1 mais a taxa e elevar no prazo que eu quero sobre o prazo que eu tenho. A última aqui, me dá 20% ao ano, eu quero 9,54 ao semestre. Ah, e agora? Bem simples, né? De novo. 1 mais a taxa elevado no prazo que eu quero sobre o prazo que eu tenho. Então, 1,20 elevado. Qual é o prazo que eu quero? Eu quero para quantos meses? Quantos meses é um semestre? 6. Qual é o prazo que eu tenho? Esses 20 é para quanto? É para 12, né? 12 meses. Então, bem simples, né? Vamos lá. Deixa eu até... Aqui vai ficar na frente, será? Acho que eu consigo. Não, fica muito feio. Então, 1,20 elevado no prazo que eu quero sobre o prazo que eu tenho. Eu tenho para 12 meses, eu quero para 6. Então, bem simples, olha lá. 1,20 Enter. Fiz a primeira caixinha. Agora fazer a segunda. 6 Enter, 12 divide. Fiz a segunda caixinha. Agora y na x. 1,0954. Voltando aqui, ó. 1,0954, 1,0954. Se você tirar o 1, né? Até pode fazer na própria HP lá, ó. Né? 1,0954, Enter, 1 menos, tá aqui. Aí, percentual, Enter, 100
vezes 9,54. Tá ali, bem simples, tá? Então, 1 menos tá aqui, 0,0954, 9,54%. Se fizer vezes 100 aqui, chega em 9,54%, que é a taxa ao semestre. Tudo isso você pode fazer com a programação que eu ensinei na aula anterior. Ou você faz aqui. Te dei os dois caminhos, que ficar mais fácil efetivamente para você, tá bom? Beijo para você, até a próxima. Vamos, gurizada! HP é tranquila. Nas próximas aulas você vai ver mais de HP. Cada tema eu trago separado, como se fosse pequenas séries assim. Aí você vai ver que vai ser tudo muito tranquilo. Repetição, repetição, repetição. HP é só repetição, tá bom? Beijo pra você, até a próxima. Tchau!